Pai seja convosco. Nós estamos mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra com você nesses momentos difíceis em que toda a humanidade está vivendo, e nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos nos apegar, precisamos nos agarrar àquilo que há de mais sólido, aquilo que pode alicerçar a nossa vida nesse momento em que muitos estão em pânico, em que muitos estão sem ter para onde correr, com as suas angústias, com as suas aflições dominando as suas vidas e os seus corações. Então eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, para que nós pudéssemos orar e pedir a presença de Deus, do seu Espírito sobre nós. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos a ti, Senhor, por mais um dia de vida, ó Deus. Agradecemos a ti por esse momento em que podemos buscar a tua face e podemos receber essa palavra e compartilhar, Senhor, com outras vidas, ó Deus, a preciosidade que tu nos oferece, Senhor, nesse dia, meu Deus. Venha falar aos nossos corações e que haja corações contritos, quebrantados, ó Deus, sensíveis à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar a respeito de uma palavra muito conhecida, um versículo muito divulgado, que está no livro de João, capítulo 16, apenas o versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra Jesus estava falando para os seus discípulos, Jesus estava falando para eles a respeito de coisas que viriam, a respeito de situações que os discípulos passariam, quando Jesus não mais estivesse com eles fisicamente, quando Jesus já estivesse ausente deles e não mais com eles de forma física, mas através do seu Espírito. Então Jesus dá a eles uma palavra de alerta, dá a eles uma palavra em que eles pudessem estar com o seu coração dominado pela paz e não dominado pelas aflições, para que eles pudessem ter o seu coração em paz, porque haveria perseguições. Jesus explicou que eles estariam vivenciando uns tempos difíceis, tempos de aflições, e eles precisavam estar preparados, eles precisavam estar prontos para os dias maus que viriam, eles precisavam estar prontos, e o coração deles precisava estar dominado pela paz. E para compartilhar essa palavra, eu trouxe uma carta a respeito de uma situação que a humanidade viveu há muitos anos atrás, muito semelhante à que nós estamos vivendo hoje. Essa carta tem como autor o reformador Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele viveu justamente num período em que o mundo foi assolado por uma doença chamada de peste negra. E nesse momento em que o mundo foi assolado por essa doença, a doença iniciou-se também na Ásia, e depois essa doença chegou até o continente europeu. Ratos e pulgas infectadas com um bacilo, com uma espécie de vírus, iam, e essa doença era transmitida às pessoas, principalmente através da contaminação desses animais. Então Lutero também vivenciou uma experiência semelhante à que nós estamos vivenciando nesses dias de hoje. E Lutero, ele apregoou que as pessoas naquele tempo precisavam viver uma fé que mantivesse a sua paz e uma fé que temesse a Deus. E para orientar então a outras pessoas,
Martinho Lutero teria escrito uma carta a alguns dos seus colaboradores, alguns dos seus irmãos que trabalhavam com ele, que eram ministrados por ele e que em outras regiões proclamavam o evangelho em conformidade com toda a característica reformada que Martinho Lutero estabeleceu para que o evangelho pudesse retornar ao evangelho autêntico, genuíno da palavra de Deus. E assim então Lutero escreve uma carta, e ele escreve no intuito de orientar as pessoas a respeito do comportamento que precisassem ter no momento daquela pestilência. E aí ele diz, ele escreveu: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Primeiro ele diz na carta que ele pediria a proteção de Deus, que ele pediria a misericórdia de Deus, que ele pediria que a boa mão de Deus estivesse sobre ele, para livrá-lo e para livrar também os outros cristãos daquela peste. E nessa segurança, ele completa que ainda que o Senhor não os livrasse, ele tomaria todas as orientações médicas e acataria. Aí aqui ele diz que faria vapor, purificaria o ar, tomaria as medicações e faria tudo que fosse orientado pelos médicos. Então ele não deixou de ter a sua fé, não deixou de manter a sua confiança, não deixou de focar em Deus, na sua misericórdia, mas ele também teve uma consciência de que precisava seguir toda e qualquer orientação que recebesse dos médicos. E ele continua escrevendo aos seus cristãos para que pudessem ser orientados pelo seu líder. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado, e assim, porventura, infligir e poluir os outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Olha a sabedoria de um homem que viveu numa época onde não havia tecnologia, onde a medicina, a ciência era tão limitada, se comparada aos dias de hoje. E ele então tem essa consciência, que ele precisava se reservar, que ele precisava diminuir o contato com outras pessoas, para que não pudesse se contaminar e para que não viesse a contaminar a outros. Porque se assim ele agisse da forma contrária, ele seria um cristão negligente. Então essa palavra dessa carta, essa orientação, cabe perfeitamente a nós. Precisamos resguardar a nós e resguardar aos outros. E ele encerra, a carta tem mais alguns momentos, algumas orientações, mas como o nosso tempo não permite que nós venhamos explaná-la, para nós encerrarmos esse trecho. Se Deus quiser me levar, assim ele diz, ele certamente me levará, e eu terei feito o que ele esperava de mim, e portanto não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Martinho Lutero tinha a plena consciência de que a vida dele pertencia a Deus, de que a saúde dele pertencia e estava resguardada por Deus. Então ele era consciente que dentro da sua humanidade, dentro do seu corpo que estava suscetível, que poderia vir a contrair a doença da peste negra, ele tinha a consciência de que tudo que acontecesse com ele estava dentro do querer e da vontade de Deus. Ele tinha a consciência, porque ele era um homem de fé, ele era um homem de esperança, ele era um homem que temia a Deus. Então ele sabia que se ele vivesse, a mão de Deus estava sobre ele. E se ele fosse contaminado por aquele mal que dizimou milhares de pessoas
Alguns estudiosos dizem que foi de 75 milhões a mais de 200 milhões de pessoas que foram dizimadas na época da peste negra. Ele tinha consciência de que se ele vivesse ou ele morresse, a mão de Deus estava sobre ele. Então que nós possamos ter essa confiança, uma fé semelhante à fé de Lutero, que foi um homem grandioso para o cristianismo, que foi um homem que implementou novamente a palavra de Deus da maneira como ela precisava continuar acontecendo. E ele permaneceu com o seu coração temeroso, confiante e em paz. Ainda que viveu no momento da peste negra, no momento em que o mundo foi assolado por aquela grande aflição. Então esse mesmo princípio que Jesus estava ministrando aos seus discípulos no livro de João, capítulo 16, 33, que nos momentos das aflições eles precisavam manter o seu coração em paz, o seu coração em equilíbrio, o seu coração em ânimo. As pessoas perdem o ânimo, perdem a motivação, perdem o desejo, a vontade de continuar caminhando e crescendo e crendo e confiando e experimentando mais de Deus nas suas vidas, conhecendo mais a Deus. As pessoas perdem o ânimo na sua vida espiritual e perdem o ânimo também em todas as áreas da sua vida. Quando essas aflições se estabelecem sobre a vida das pessoas, elas não têm ânimo para levantar, para lutar, para caminhar, para continuar, apesar de uma queda, apesar de um degrau mais difícil de subir. Nós não podemos perder o ânimo. A palavra aqui diz que nós precisamos ter bom ânimo, porque as aflições aconteceriam e viriam. Só que se nós vivenciarmos essa paz de Jesus, e se nós com essa paz equilibrarmos o nosso coração, a nossa mente, nós podemos caminhar com ânimo, nós podemos caminhar motivados pela presença de Deus, pela paz de Jesus. Então Jesus deu aos discípulos aquele alerta dos dias difíceis. Então, o que vai chamar a nossa atenção nesse texto? Os dias maus viriam, era o que Jesus estava dizendo para eles. Da mesma forma que os discípulos vivenciariam os dias maus, nós também vivenciamos. Há dias maus em relação a situações de ordem natural, às vezes acontecem coisas terríveis, a natureza ela se apresenta de uma forma, muitas vezes, que as pessoas não esperavam naquele momento, e há terremotos, há deslizamentos, há alagamentos e uma série de transtornos causados por fenômenos climáticos, por fenômenos ambientais. Há dias maus de cunho social, socioeconômico, político. Há dias maus de ordem física, biológica, que são doenças, situações que nós vivemos no nosso corpo. Há dias maus nos relacionamentos familiares, conflitos, casamentos, divórcios e uma série de outras áreas da nossa vida que nós possamos viver os dias maus. Mas como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a nossa postura diante desses dias maus? Nesse mesmo livro de João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus fala justamente da paz. Ele especifica que essa paz que ele nos dá não é como a paz que o mundo dá, que é uma falsa paz, que é uma tranquilidade passageira. A paz que Jesus nos dá, ela é uma paz profunda e ela é uma paz duradoura. A paz que Jesus nos dá é uma paz que traz a nós equilíbrio, é uma paz que traz a nós tranquilidade, é uma paz que traz a nós certeza de que nós não vamos ser dominados e assolados pelas aflições.
João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus é claro, ele diz que ele vem e ele vem para nos dar uma paz completa, uma paz duradoura, uma paz que pode suplantar os temores, as dificuldades e as turbulências que nós estejamos vivendo. Então nós precisamos nos manter em Cristo. Nós precisamos manter o nosso coração, a nossa alma de forma sadia em Cristo, alicerçados em Cristo, aliançados com Cristo, para que nós possamos vivenciar essa paz, para que o nosso coração não viva dominado pelas turbulências, para que o nosso coração não viva atemorizado. O medo paralisa as pessoas. O medo impede as pessoas de continuarem prosseguindo, desenvolvendo, porque elas não conseguem ver, elas não conseguem caminhar. Nós temos uma orientação para que as pessoas façam a quarentena, pratiquem o isolamento social, para se resguardar de serem contaminadas, para se resguardar de adquirirem a doença, principalmente os idosos e as pessoas do grupo de risco. Mas você vai deixar de ir à padaria comprar um pão para se alimentar? O idoso, ele precisa que alguém vá para ele, para que ele tenha esse resguardo de não estar se contaminando. Mas as outras pessoas que podem sair, você vai ficar com fome, porque o seu medo de se contaminar é tão grande que você não pode confiar que, se você sair da sua casa, caminhar até a padaria, comprar um pão para se alimentar e voltar à sua casa, o seu medo é tão grande que você não consegue acreditar que nesse pequeno trajeto da sua casa até a padaria e da padaria do retorno até a sua casa, o Senhor não vai te guardar da contaminação. Nós não podemos viver sufocado, assolado por esse temor. A Bíblia diz que nós não podemos, jamais devemos tentar a Deus. O que seria tentar a Deus? Eu vou num local onde está cheio de pessoas contaminadas, mas Deus vai me guardar. Não, você está tentando a Deus. Se você está indo num local de forma desnecessária, onde há uma grande possibilidade de contaminar-se, se você se deslocar e for, você estará tentando a Deus. Mas para que você tenha uma necessidade básica suprida, você precisa crer que Deus está guardando. Você precisa crer que Deus está livrando. Porque você não está saindo para uma festa. Você está saindo para comprar um remédio numa farmácia. Tenha os cuidados, use o álcool em gel, evite tocar, nas superfícies. Mas faça a sua parte. Deus já está fazendo a dele. Jesus já fez a dele. E nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos caminhar com fé. Precisamos caminhar em paz e cumprir as orientações que nós recebemos. E não sermos assolados. Aproveite esse tempo para estar na sua casa, para estar com a sua família. As pessoas que têm a necessidade de continuar trabalhando diversas categorias, de profissionais, é necessário que continuem trabalhando. Pessoas que trabalham em supermercados, pessoas que trabalham em determinadas áreas do comércio, da farmácia, pessoas que trabalham em hospitais, pessoas da área de saúde, as forças militares. Todas essas pessoas necessitam continuar trabalhando. E elas vão voltar. E elas precisam confiar e acreditar que Deus está guardando a vida delas, tomar os cuidados necessários. Então nós precisamos
lançar fora o medo. O amor, ele vai dominar os nossos corações. E a palavra diz que o amor, ele lança fora o medo. Então, seja inundado pelo amor de Deus, que a palavra de Deus diz que ele foi derramado sobre os nossos corações, para que você não seja dominado, sufocado pelo medo. Então, o texto de João 16:33 vai dizer para nós, como Jesus disse aos seus discípulos, que nós precisamos manter a paz, que precisamos manter o ânimo, que precisamos manter o equilíbrio. Precisamos manter as nossas emoções equilibradas e conduzidas por Deus. É por causa desse tipo de desequilíbrio emocional que as pessoas começam a apresentar várias doenças emocionais, psicossomáticas, psiquiátricas, por conta de desequilíbrio emocional, causado por situações como essa que nós estamos vivendo. Então, mantenha o seu coração em paz. Se o fato de ver televisão vai trazer desequilíbrio ao seu coração, vai trazer desestrutura ao seu coração, não ligue a televisão nesses canais em que as informações são lançadas, muitas vezes de forma a mesmo assustar as pessoas. E se as pessoas já têm o seu coração já no estado de pânico, no estado de pavor, ao ver informações de que na Itália tantas pessoas morreram, de que no outro local tantas pessoas se contaminaram apenas num dia, e a pessoa vai se tornar mais desequilibrada, mais desajustada emocionalmente, então não veja. Vá ler a Bíblia, vá ouvir um louvor, vai orar a Deus. Veja um outro tipo de programação saudável e edificante para a sua vida na televisão. Converse com os seus familiares, pratique o culto doméstico, ore junto com os seus familiares, leia a Bíblia junto com os seus familiares, ore junto com os seus familiares. Essa é a postura que nós precisamos ter nesse momento. Então, em Cristo nós temos que ter paz. Os dias maus chegaram sobre a nossa vida, chegaram sobre toda a humanidade e nós precisamos ter ânimo. Nós precisamos viver com ânimo. O livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo vai falar sobre nós nos apresentarmos a Deus. Apresentarmos a Deus as nossas petições. E ele vai começar dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então nós não temos que estar ansiosos, inquietos, angustiados. Se porventura esses sentimentos vierem sobre nós, imediatamente nós precisamos clamar a Deus. Precisamos buscar a Deus. Precisamos nos colocar diante de Deus com oração, com súplica, com ação de graças, orando, clamando e agradecendo a Deus, crendo que as suas petições, as suas orações, as suas súplicas serão ouvidas. E como resultado disso, você recebe a paz que excede todo entendimento. Você tem o seu coração guardado, você tem o seu pensamento resguardado por Cristo Jesus. Então guarde essa palavra no seu coração. Tenha paz. Nos dias maus, tenha o seu coração cheio de paz. Não perca o ânimo, não perca a fé. Assim como Lutero teve uma postura de homem sábio, cheio da sabedoria de Deus, a peste negra passou por aquelas pessoas. E essa pandemia do coronavírus também vai passar. O comércio vai voltar a trabalhar, as lojas vão ser abertas, tudo vai voltar à sua normalidade.
As igrejas vão voltar a ministrar os seus cultos, a palavra de Deus vai continuar sendo ministrada dentro de um templo, mas igreja não está limitada a um templo. Igreja somos nós. Igreja é o corpo. E o corpo não é a construção física. O corpo de Cristo são as pessoas, são os cristãos. Então a igreja continua viva. A igreja continua atuante. E novamente as portas do templo se abrirão. Nós vamos poder retomar a nossa comunhão, vamos poder adorar a Deus de forma coletiva, vamos poder nos alegrar depois que toda essa turbulência passar. Mas só vamos passar por ela se tivermos o nosso coração em paz, em equilíbrio, em ânimo, em tranquilidade. Então guarde no seu coração essa palavra. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai querido, louvamos ao teu nome por essa palavra de vida, por essa palavra de paz, por essa palavra, Senhor, de sabedoria e poder que tu ministraste aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai amado, guarda, Senhor, a nossa vida, guarda, Senhor, o nosso corpo, guarda, Senhor, a nossa família, a nossa parentela, as nossas igrejas, os nossos amigos, ó Pai, de se contaminarem, meu Deus, com esse terrível vírus, ó Deus. Guarda, Senhor, aqueles que precisam sair para trabalhar. Abençoa, meu Deus, a cada um que tem cumprido, Senhor, todas as orientações de isolamento social, ó Pai. Abençoa o nosso país. Abençoa a nossa nação. Tende misericórdia do nosso país, da nossa nação. Dá, meu Deus, mais uma chance desse povo se voltar para Ti. Dá, Senhor, mais uma chance da nossa nação, Senhor, reconhecer a Ti, Senhor, como único e soberano Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ó Pai. Que possamos viver essa felicidade de termos uma nação dominada pela Tua soberania, pela Tua vontade e pelo Teu querer, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre nós, sobre o nosso país, sobre as nações, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua misericórdia, ó Deus. E cumpre, meu Pai, o Teu querer e a Tua vontade, Pai querido, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Permaneça com a sua fé inabalável. A palavra de Deus, ela não passa. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Então viva por essa palavra em nome de Jesus e que Deus te abençoe poderosamente.